meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja, mais uma vez, começa para você. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos visitar o texto do Evangelho que vamos meditar na liturgia da Igreja neste domingo. Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Vamos tomar o texto de Mateus. Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele. Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber, eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto justos irão para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o último domingo do nosso ano litúrgico. A festa de Cristo Rei conclui o nosso caminho celebrativo. Na próxima semana, no próximo domingo, nós já estaremos no domingo e no tempo do Advento. Então, neste último domingo do ano litúrgico, nós contemplamos também o fim de todas as coisas, o fim da história. E aí, a partir desta parábola do Evangelho de Mateus, que é só de Mateus, nós contemplamos então o Filho do Homem, que na sua glória, acompanhado dos seus anjos, se assentará no seu trono glorioso para julgar todas as nações da terra. É este belo texto, esta bela parábola, que conclui também o sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus.
Encontramos um texto lá no Evangelho de João, também não paralelo, mas que nos coloca nesta mesma ótica, na ótica da contemplação de Jesus como um pastor juiz, que estabelece ali na hora derradeira o julgamento da história de cada um e da história de todos. Lá no Evangelho de João nós lemos no capítulo 5: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do homem. O Filho do homem julga, como nós ouvimos no trecho de Mateus. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. É o texto de João. E aí nos colocamos então diante desta bela imagem do julgamento, onde este pastor juiz separa ovelhas de cabritos e estabelece para uns a vida bem-aventurada, vinde benditos do meu Pai, e para outros a maldição, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E qual será o critério? Qual será o critério do julgamento? Exatamente aquilo que cada um tiver feito ao longo da história no mundo. A partir daquilo que cada um fez na direção do outro. É aqui que estará o nosso juízo, é aqui que estará o nosso julgamento. Como dizia São João da Cruz, no fim da vida seremos julgados pelo amor que nós concretamente vivenciamos no caminho da história. O Papa Francisco, no seu texto, na sua exortação sobre a santidade, comenta este belo texto de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. O Papa chama este texto do juízo universal do primeiro Evangelho de a grande regra de comportamento. Uma regra de comportamento com base na qual nós seremos julgados. O Papa Francisco cita uma frase belíssima de São João Paulo II, naquele texto em que João Paulo nos colocava diante do novo milênio. Novo milênio in eunte é o texto de São João Paulo II, citado aqui por Francisco. O texto de Mateus que lemos não é um mero convite à caridade, mas uma página de cristologia que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. Aqui não está um texto exortativo para que nós sejamos caridosos. Aqui está um texto de cristologia, isto é, onde nós compreendemos o mistério de Cristo que está presente nos pequenos, de modo que tudo aquilo que for feito aos pequenos é feito a Ele. Tudo aquilo que não for feito ao pequeno não foi feito a Ele. De modo que os pequeninos deste mundo, expressos aqui como aqueles que têm fome, têm sede, são estrangeiros e forasteiros, estão doentes ou presos, estão nus, estes e outros tantos são aqueles pequeninos nos quais Jesus habita, de modo que aquilo que fazemos a estes, fazemos a Ele, fazemos a Jesus. O Papa Francisco vai dizer que a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. E é preciso que nós não percamos isso de vista, porque pela via da misericórdia nós entramos em comunhão com o Senhor ou perdemos a comunhão com Ele aqui e poderemos
tê-lo para sempre numa comunhão que não termina, ou estarmos para sempre excomungados, isto é, fora da comunhão com Ele, no fogo preparado para o diabo e para os seus anjos. Por isso o Papa nos faz entender que há 2 riscos que nós temos que evitar. Primeiro, o risco de fazer coisas boas sem a espiritualidade que vem da fé em Jesus Cristo. Como se o cristianismo fosse uma ONG que fizesse coisa boa como outras tantas fazem. Não, fazemos por causa de Cristo. Um risco é esse, não transformar o cristianismo em ONG porque fazemos o que fazemos por causa da nossa experiência de fé no Senhor. O outro risco é de não fazer nada. O erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, dizendo que isto é mundano, secularizado, populista, comunista ou qualquer outra coisa que nós não devemos fazer porque não tem importância. Fazer por causa dele. Fazer por causa dele. E fazer porque isso também faz parte da nossa experiência de fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, na liturgia que celebramos nesse domingo, somos convidados a construir a nossa história com uma misericórdia inclinada sobre aqueles que neste mundo padecem mais os esquecimentos, as friezas, as insensibilidades, os descuidos dos governos, das pessoas e até da própria igreja em algum momento. O nosso contato, a nossa comunhão com esses pequeninos aqui determina o desfecho da nossa história lá. O modo como vivemos aqui colocará sobre nós um vinde benditos, ou então um ide malditos. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos no final do ano litúrgico, estamos na solenidade de Cristo Rei, que conclui, portanto, este nosso ano. E neste último domingo do ano litúrgico, também na igreja celebramos a presença, a vocação dos fiéis leigos e leigas. Sobre eles, queria mencionar alguma coisa nesse segundo bloco, partindo do texto do Catecismo da Igreja Católica, que nos ajuda a compreender quem são esses fiéis leigos. E assim nós lemos a partir do número 897 do Catecismo da Igreja Católica. Por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das ordens religiosas e do estado religioso reconhecido na Igreja. O que é específico da vocação dos leigos? É específico dos leigos procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. Os leigos são aqueles que, pela graça do batismo, pela unção da confirmação, são aqueles que agem, então,
nas realidades temporais, mundanas, onde eles estão ao longo do dia, ao longo da vida, exercitando-se em muitas tarefas ligadas às muitas atividades que dão dinamismo ao mundo. O leigo, a leiga, o fiel leigo, é aquele, portanto, que age, exerce aí as suas funções e ordenam esses lugares, esses ambientes humanos e sociais segundo Deus. Aos leigos, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, mundanas, as quais estão intimamente unidos pelas muitas formas de presença, que essas realidades, continuamente se façam, se construam segundo Cristo, cresçam e contribuam para o louvor do Criador. O leigo, portanto, não é aquele que foge do mundo. E é bom nos recordarmos a palavra de Jesus: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, lá no Evangelho de João. Isto é, nós não podemos imaginar que o bom, o que esperamos, o que queremos, é o que virá depois. Suportamos o mundo e deixamos que ele vá em qualquer direção até que chegue o mundo vindouro, o tempo de Deus, o tempo do céu. Não é isto. O leigo, a leiga, o fiel leigo, a fiel leiga, é aquele que, de fato, ciente do compromisso com Jesus, com o Evangelho, com o Reino, esse homem, essa mulher, portadores da graça batismal, da unção, da crisma que receberam um dia, eles vão para o mundo e ali são, portanto, iluminadores, ordenadores, fermentadores, temperadores desses ambientes onde também precisam chegar às realidades do céu, o reino de Deus, como ensina Jesus. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas, com as exigências e os valores da doutrina e da vida cristãs. Esta iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Aqui está, digamos assim, a dimensão missionária da fé dos fiéis leigos e leigas. Esta missão que eles vivem também para dentro, nas muitas tarefas, ministérios que podem exercer na comunidade, no próprio exercício da liturgia, onde cada fiel leigo entra com a sua fé, também ela portadora e participante do sacerdócio de Cristo, e por isso cada fiel leigo é também membro de cada assembleia litúrgica e faz isso com direito, com dignidade, com respeito. Esse fiel leigo que atua na liturgia e atua nos serviços da igreja, que exerce ali o seu munus sacerdotal, pastoral, régio, esse leigo também está chamado a olhar para fora, olhar para o território do mundo, que precisa ser casa de Deus com os seus. E esse leigo, alimentado da fé, da palavra, da Eucaristia, da experiência viva com o Senhor, este leigo, esta leiga, vão então agir com força de testemunho, com coragem evangélica, com profetismo cristão, a fim de que lá, onde atuam todos os dias, a semana toda, nos ambientes de trabalho, de lazer, de estudo, de discussão, de organização do pensamento, lá
esses leigos e leigas vão levar o fermento, a luz, o tempero da palavra, da presença, do mistério, do reino, do Evangelho de Jesus Cristo. Os leigos, como todos os fiéis, em virtude do batismo e da crisma, são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados, de trabalhar para que a mensagem de Deus seja conhecida e recebida por todos e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que somente por meio dos leigos e leigas, os homens, nas mais diversas partes e ambientes, podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você comprometido com a sua fé, com a sua comunidade, frequente na liturgia, celebração do mistério de Cristo, que nos coloca a todos numa experiência profunda de intimidade com Ele, você que vive isto na liturgia aí da sua comunidade e que a partir desta fé celebrada, desta fé que iluminou e mergulhou a sua vida no mistério de Deus, e a partir daí toma também o seu lugar nas muitas tarefas internas da comunidade. E mais do que isso, volta para a sua casa e vai para os ambientes que você frequenta ordinariamente e ali mostra-se como homem de Deus, mulher de Deus, homem e mulher repletos de graça e do Espírito de Deus, de Jesus, agindo de modo a transformar esses ambientes em lugares onde os valores de Deus e do Evangelho chegam. Obrigado por você fazer isto. Esta é a sua vocação mais bonita e precisamos imensamente dela. Nós, os ministros ordenados, devemos cuidar zelosamente para que a sua fé celebrada e vivida na comunidade de fé, esta expressão bonita de seguimento, de compromisso, de pertença, de intimidade com o Senhor, o capacite, a capacite para estar onde você frequentemente está todos os dias, para ali a sua palavra ser diferente, a sua presença ser diferente, o seu testemunho ser diferente, a ponto de você ali impactar aquele ambiente, impactar com a luz que vem da fé, que ilumina você e o capacita para iluminar e fermentar e converter aqueles que estão do seu lado. Deus seja louvado por essa presença bonita e fecunda aí na sua comunidade de fé e nos seus ambientes, onde normalmente você está construindo a sua vida de trabalho, de estudos, de discussão, de lazer. Todos esses ambientes, pela sua presença, podem e devem ser iluminados pela luz bendita e sublime do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pela sua vocação vivida assim. Mas quero também convidar você, querido irmão, leigo, leiga, a neste final de semana da solenidade de Cristo, Rei do Universo, a comprometer-se ainda uma vez, como você já fez tantas vezes neste ano, a comprometer-se com a solidariedade e a evangelização, participando da chamada Coleta do Bem. A Coleta do Bem, nesse final de semana, vai ajuntar duas coletas não feitas até então. A coleta da campanha da fraternidade, que deveríamos ter feito lá no Domingo de Ramos, e a coleta da evangelização, que faríamos no Advento. Trouxemos as duas coletas para este final de semana e depois serão divididas para as finalidades a que elas se destinam, desde o nível diocesano até o nível nacional. É a sua maneira, mais uma vez, de colaborar para que a solidariedade aconteça entre nós nas muitas formas de cuidado, como lembramos no Evangelho. E também a evangelização continue,
de modo que no nível diocesano, regional, nacional, esses recursos ajudem a evangelizar. Muito obrigado pela sua vocação leiga na igreja e no mundo, e muito obrigado mais uma vez pela sua participação nesta coleta do bem. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, mantemos acesa a nossa chama orante. Somos uma igreja que reza em comunhão com Cristo. Aquele que preside a nossa fé é o alvo, o autor e o consumador da nossa fé. E queremos nos dirigir à Mãe do Verbo, à Mãe de Cristo, para, neste último domingo do ano litúrgico, agradecermos a Deus através de Maria, serva bendita, mãe amada e solícita do Verbo, esposa amável do querido José. Mãe Santíssima, ao final deste ano litúrgico, que nós vivemos no meio da grande tribulação da pandemia, nós queremos que leveis a Deus a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que Ele esteve conosco. Caminhamos com Ele e por isso não desistimos. Suportamos a tempestade porque mantivemos nossos olhos nele. Queremos que leveis a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós neste tempo. Queremos confiar a Ele através das vossas bondosas mãos, aqueles que sucumbiram na pandemia, as famílias que, dolorosas, avançam no caminho, tendo que entregar para a morte, sem as despedidas e sem as orações, os seus membros queridos neste tempo de pandemia. Pedimos, Mãe querida, que junto de Deus sejais aquela que representa a nossa humanidade grata por tudo aquilo que Deus fez por nós. Queremos também vos pedir que abençoeis cada um dos irmãos leigos e leigas que sustentam, animam, fortalecem, dinamizam a nossa missão de igreja no mundo. Aqueles que na missão interna nos ajudam imensamente a ser igreja. E aqueles também que, tomando o seu lugar, a graça batismal e a unção crismal, levam adiante o seu testemunho profético, corajoso e misericordioso no mundo. Obrigado, Mãe querida, obrigado. Queremos que também supliqueis a Deus que Ele enriqueça grandemente o coração dos nossos irmãos e irmãs, fiéis leigos e leigas, para que não desanimem e para que nesse tempo de retomada possam ser presença fecunda, criativa e corajosa, para que a igreja continue evangelizando, tendo aprendido da pandemia e evangelizando com novos formatos, com novas regras, com novos conhecimentos, com novos rumos, o tempo que temos diante de nós. Ajudai-nos, Mãe querida, a manter firme a nossa fé. Obrigado por nos acompanhar do céu e nos ajudar a seguir o vosso Filho Jesus Cristo no caminho da história. Meu irmão, minha irmã, rezemos sempre uns pelos outros, na tradição da igreja.
educar para a vida, formar homens e mulheres para a plenitude, uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.